Bom dia, meu nome é Eduardo e irei apresentar um seminário da matéria Tópicos Especiais em Bioquímicas de Alimentos. O seminário que irei apresentar é sobre enzimas para a produção de açúcares. A docente é a Cíntia e a disciplina Tópicos Especiais em Bioquímicas de Alimentos. As enzimas foram utilizadas por milhares de anos na forma de preparações brutas, de origem vegetal, animal ou microbiana, sem que sua natureza essencial fosse conhecida. O desenvolvimento de tecnologias de produção, extração e purificação tornaram crescente a utilização de enzimas microbianas nas indústrias, principalmente as indústrias alimentícias. São diversas enzimas que atuam na produção de açúcares nas indústrias alimentícias e ao longo do trabalho citarei e falarei de algumas delas. A diferença básica das enzimas com os catalisadores químicos sintéticos é que elas possuem a capacidade em catalisar reações sob condições suaves, reduzindo as necessidades energéticas e os efeitos de corrosão no processo. Falarei agora um pouco resumidamente do amido, que é um dos principais produtos que as enzimas degradam para produzirem açúcares. O amido contém dois tipos de polímeros, a amilose e a amilopectina. A amilose ela consiste em cadeias lineares longas, não ramificadas, de unidades de glicose, conectadas por ligações alfa-1,4. Já a amilopectina é altamente ramificada, possui ligações do tipo alfa-1,4 na parte linear e ligações alfa-1,6 nos pontos de ramificação. Falarei agora de algumas enzimas. A primeira é a amilase. São enzimas que hidrolisam moléculas de amido, gerando diversos produtos, e atualmente representam 25% do mercado de enzimas. Dentre as amilases temos a alfa-amilase, que atua ao longo de cadeias da amilose e amilopectina, hidrolisando somente as ligações alfa-1,4, liberando ao malto oligosacarídeos. Temos a beta-amilase, que atua na amilose e amilopectina, hidrolisando ligações alfa-1,4 a partir da extremidade não redutora, reduzindo a maltose e uma nova molécula de amido com reduzido massa molecular. E temos a glicoamilase, que catalisa a reação de hidrólise das ligações alfa-1,4 e alfa-1,6 da extremidade não redutora da amilose e amilopectina, transformando-os em glicose. Uma enzima também é a glicose isomerase. Ela é obtida através de diferentes tipos de micro-organismos. Tem uma atividade boa nas faixas de temperatura de 40 a 80 graus Celsius e pH variando de 5,6 a 9. Gen-Switch é uma enzima glicose isomerase que tem a função de produzir o xarope de frutose. Ela catalisa a isomerização de glucose, transformando-a a D-frutose. A glucoamilase é uma enzima que catalisa a hidrólise de ligações glicosídicas alfa-1,4 e alfa-1,6. No primeiro caso, atua na extremidade final das cadeias não redutoras do amido e polissacarídeos relacionados, liberando beta-D-glucose. Já no segundo caso, atua nas ramificações, mas apenas com 2% da velocidade de atuação no segmento linear do amido. Ela é produzida por uma variedade de micro-organismos, sendo os principais os fungos, da espécie Aspergillus e Rhizopus. A glucoamilase, na sua forma nativa, apresenta-se na forma de halteres, sendo os dois, domínio catalítico, domínio de ligação ao amido substrato, estão ligados por um filamento fino. Invertase é a enzima responsável pela liberação do resíduo L-D-fructofuranosódio não redutor a partir da molécula de disacarídeos. Seu substrato preferencial é a sacarose, resultando na sua hidrólise uma molécula de glicose e uma outra de frutose. Ela foi a primeira proteína a ser identificada como um biocatalisador e está presente em diversas frutas e tubérculos como mamão, manga, banana, peras, maçãs, balas, entre outras.
né, tendo uma grande participação nos seus processos de amadurecimento e apodrecimento. Seu maior campo de aplicação na área de alimentos é nas geleias, balas, doces e xaropes. E no processo da aplicação de xaropes, sua utilização tem vantagens significativas, uma vez que não apresenta a formação de subprodutos. Uma outra enzima também é a inulinase. São classificadas como endoinulinases e exoinulinases, resultando de sua ação, né, sobre a inulina. As exoinulinases desempenham um importante papel na hidrólise da inulina, uma vez que elas separam as moléculas de frutose a partir do terminal não redutor da cadeia de inulina, quebrando as ligações betas 2,1. Os micro-organismos produtores dessa enzima são as bactérias, fungos e leveduras. A liberação de frutose ocorre segundo o mecanismo em cadeia, sob uma ampla faixa de pHs e temperaturas, e algumas inulinas microbianas apresentam atividade sobre a sacarose. Falarei agora dos açúcares utilizados industrialmente. Um deles é o xarope de glicose, um líquido viscoso obtido pela hidrólise do amido. Definiu-se como xarope de milho toda solução pura e concentrada de sacarídeos nutritivos obtidos do amido de milho. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o uso de processo enzimático aumentou o equivalente em dextrose para 61 a 65, com maior poder edulcorante e menor sabor amargo. No início da década de 50, já se utilizava a enzima glucoamilase, com equivalente em dextrose de 95 a 97. Este xarope tem doçura apreciável e, pelo elevado teor de carboidratos fermentensíveis, era muito usado na produção de vinho e pães. A obtenção do xarope de glicose é feita no processo ácido-enzima. O amido é parcialmente convertido pelo ácido, dando baixa dextrose equivalente, onde então é tratada com a enzima apropriada para completar a conversão. A enzima normalmente empregada nesse processo é a alfa-amilase. Após a conversão, ele é filtrado, descolorizado, concentrado e, em alguns casos, purificados através das resinas de troca iônica. Por ser a glicose um açúcar, o qual juntamente com o aminoácido promove o escurecimento de alguns alimentos pela reação de Maillard, esse xarope é muito utilizado nas indústrias onde esse escurecimento é favorável, como por exemplo nas panificações. Um grande ponto negativo do xarope de glicose é o baixo ponto de saturação, né, o que implica em um xarope com baixa concentração de sólidos e, portanto, com um shelf life menor, uma vez que é mais susceptível à contaminação. Outro açúcar industrialmente utilizado é o xarope de frutose. É considerado xarope de frutose todo o adoçante líquido que contém em sua composição a frutose em concentrações significativas. Este xarope pode ser produzido a partir da sacarose, amido ou inulina. Atualmente, os que possuem interesses industriais são aqueles obtidos a partir da sacarose, de beterraba ou de cana-de-açúcar, chamados de xarope de açúcar invertido, e os obtidos do amido de milho, denominados HFC. Dentro dos xaropes de frutose, tem-se xaropes de frutose obtidos a partir do amido. A produção deste requer o uso de 3 enzimas, a alfa-amilase, glucoamilase e glicose isomerase. A primeira enzima usada na hidrólise do amido é a alfa-amilase. Esta enzima ela é usada para controlar a viscosidade e para promover o substrato adequado para subsequentes reações. O segundo passo na hidrólise do amido para a glicose é a sacarificação das dextrinas produzidas pela ação da alfa-amilase. A glicoamilase ela catalisa a hidrólise do amido ou das dextrinas para a D-glicose. A terceira enzima utilizada é a glicose isomerase, a qual vai catalisar a isomerização de glicose para a frutose. O xarope de frutose
pode ser usado praticamente em qualquer produto úmido, tendo influência sobre a textura e outras propriedades físicas do produto, aumentando a doçura do produto e reproduzindo seu poder e reduzindo seu poder calórico. Apresenta-se em uma faixa de concentração que varia de 71% a 76% de sólidos solúveis, apresentando maior pressão osmótica quando comparado com o açúcar líquido, que é o açúcar de sacarose. Um outro açúcar que também faz parte do xarope de frutose é os xaropes de açúcar invertido. Este xarope ele é obtido através da reação de hidrólise total ou parcial da sacarose, proveniente da cana-de-açúcar ou da beterraba. Essa reação de hidrólise de moléculas de sacarose recebe o nome de inversão, pois ela muda o sentido da rotação no plano de luz polarizada ao atravessar uma solução do açúcar hidrolisado. Estes produtos são formados por glicose, frutose e sacarose, e em diferentes concentrações, os xaropes de açúcar invertido mais comumente encontrados no mercado são os de 50% de inversão ou totalmente invertido. Na produção de xaropes invertidos, a enzima normalmente utilizada para a inversão é a invertase. Ela ataca a sacarose, liberando glicose e frutose. Uma outra enzima pode ser executar esta mesma tarefa, pois atua nas ligações glicosídicas entre o carbono primeiro da glicose e o carbono segundo da frutose, que formam a sacarose. Essa enzima é a inulinase. Aqui são as referências bibliográficas. Obrigado.